Oi, gente, paz do Senhor, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a pastora Lu. Eu estou aqui muito feliz gravando esse vídeo para o canal da Cá, né? Jesus, o amor que não falha. Um pouquinho antes, lá com meus 15, 16 anos, eu fui numa igreja da minha amiga, convite dela. E chegando lá, teve o momento ali do apelo. Gente, eu não senti nada no meu coração, não tive o desejo de aceitar Cristo, eu nem sabia muito bem o que era isso. Mas eu lembro que alguém me levou até a frente, meio que quase me forçou a aceitar a Cristo. Eu aceitei, né? Eu lembro que minha mãe também estava nesse culto, minha mãe aceitou de coração, eu já fiquei meio assim sem entender nada, né? Mas minha mãe continuou firme, indo em um outro ministério, e ela me forçava a ir. Sim, eu era forçada a ir pela minha mãe pra igreja, ia de bico, ia com muita raiva, né? E eu ia pra bater cartão, só pra agradar a minha mãe. E eu lembro que eu ia pra igreja, mas saía da igreja, eu ia pra quermesse, eu ia pra festa, eu ia dançar, eu ia ficar com os meninos, e não tinha nenhum tipo de compromisso com Cristo, porque na verdade eu não tinha conhecido ainda, né? Eu lembro que passou um ano e meio, 2 anos, e eu lembro que eu tava nessa vida, nessa mesma vida, me batizei nessa vida, né? Mas eu lembro que um dia eu dormi muito feliz e acordei meio que triste. Só que aquela tristeza só foi aumentando com o tempo. Então eu ficava triste e chorando o dia todo, sem ter nenhum motivo. De repente, alguns pensamentos invasivos ali entravam na minha mente. Pensamentos: você não vale nada, ninguém te ama, você é horrível, você é muito feia, é melhor você se matar. E ali aqueles pensamentos só foram aumentando dentro da minha mente. Então eu tinha muito pensamento de morte, eu tinha muito pensamento de me matar. Eu moro aqui no último andar do meu prédio e eu olhava lá pra baixo, o meu desejo era se matar, mas eu ainda tinha algum temor assim no meu coração e eu falava não, não, não. Eu era filha única naquela época e eu não tive coragem de contar pra minha mãe, eu não tive coragem de contar pro meu pai, porque eu pensava, eles vão ficar muito preocupados. Então eu passei um bom período de tempo guardando toda aquela loucura dentro da minha mente, dentro do meu coração, e sem saber muito o que fazer, né? Eu lembro que veio uma missionária aqui em casa e ela falou, olhou pra mim, olhou pra minha mãe e falou assim: Lúcia, fica de olho na Lu, porque ela tá com depressão. Só que assim, gente, o que era depressão? Era um tabu, não se falava em depressão como fala hoje, né? Não se falava nas igrejas, não se falava, não tinha, né, claro, a internet como temos hoje para estudar os vídeos que são postados, não tinha nada disso, então era um tabu. Ok, depressão, vai no psiquiatra. Só que eu não quis ir, né? Eu não quis ir e eu pensei, ó, só tem um caminho. Se esse Deus aí que eu vou na igreja, que minha mãe me obriga a ir, se ele realmente faz alguma coisa, ele vai ter que fazer alguma coisa no meu coração. Então eu comecei a frequentar os cultos, comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ouvir louvores, eu comecei a mergulhar, né, em Jesus de alguma forma, sem muito entendimento, mas o Senhor ali foi me dando graça, foi se revelando a mim, pela sua misericórdia, né, ele foi se revelando. E depois de 2 anos, foi um processo de 2 anos, não foi um processo muito rápido, mas depois de 2 anos eu fui livre de tudo aquilo que estava me aprisionando e me atormentando. E depois que eu saí do processo, eu comecei a pensar, olha, calma, eu acredito que o Senhor permitiu isso na minha vida para que eu fosse atraída por Ele. E aí eu comecei a usar a frase para mim mesma, e depois eu uso bastante com os jovens essa frase: para cada Jonas fujão, Deus vai ter ali um grande peixe, vai ter uma baleia, vai ter uma situação para nos trazer de volta ao propósito dele. Porque eu fico me perguntando onde eu estaria hoje se o Senhor não permitisse aquele período de deserto na minha vida. Certamente eu não estaria firmada, certamente eu não daria ouvidos para aquilo que ele tem para minha vida. Então eu acredito que para cada Jonas fujão, o Senhor tem uma situação para nos trazer de volta. E no meu caso foi sim a depressão, foi sim a ansiedade, né? E o que eu quero falar para você, muitas pessoas falam assim: mas Deus não usa jamais a dor para nos trazer de volta ao centro da vontade dele. Eu quero dizer que ele usa sim. Em Jó, capítulo 36, versículo 15, diz assim, ó: Deus nos fala em meio ao sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Então o Senhor usa assim a aflição
para nos trazer de volta, para abrir os nossos olhos espirituais, que muitas vezes nós estamos cegos. Podemos ser, sim, como eu, um frequentador de igreja. Eu frequentava a igreja, mas eu não era uma cristã. Eu não tinha tido um encontro com Cristo ainda. Então, quantas pessoas, quantos jovens, quantas pessoas estão há anos na igreja, somente frequentando, somente batendo cartão para ser vista pelo pastor, para ser vista pela pastora, mas são pessoas que não têm relacionamento com Cristo. É o que eu vivia na época. Eu batia o meu cartão todo domingo na igreja, mas eu não tinha relacionamento com Cristo. Mas Cristo não queria me perder. E glória a Deus por isso. Então eu acredito sim que Ele permitiu esse grande peixe na minha vida, chamado depressão, para que eu retornasse, para que eu me firmasse, para que eu buscasse a Ele e conhecesse quem Ele era. Então sim, Deus vai usar algumas aflições na tua vida para se revelar a você, para que você entenda que Ele é o Deus da sua vida, para te tirar de alguns lugares que Ele não quer que você esteja, para te tirar de algumas situações que Ele não quer que você esteja vivendo, ok? Então Ele vai usar sim, muitas vezes, a aflição para abrir os seus olhos espirituais, para que você retorne ao processo o propósito que Ele tem na sua vida, amém? Esse é o testemunho da minha conversão, de como o Senhor me trouxe de volta. Ele usou um grande peixe. Foi difícil? Foi muito difícil. Foi complicado? Chorei muito? Sim, mas hoje estou aqui e com as consolações que eu fui consolada, eu posso hoje consolar. Então o que eu tenho falado para os jovens que eu atendo é isso: olha, talvez essa situação que você está passando, talvez esse não que Deus falou para você, é justamente porque o Senhor está atraindo o seu coração. O Senhor quer atrair o seu olhar para Ele. Os teus olhos estão no mundo, mas o Senhor quer atrair, o Senhor quer que você volte a olhar firmemente nos olhos dele, porque Ele tem um propósito grandioso para a sua vida. Então, antes de encerrar esse vídeo, eu quero só deixar aqui um alerta. Esse vídeo, né, o que aconteceu comigo, essa história que eu tô te contando, sim, eu não fui em médicos, porque era um tabu, não se falava muito naquela época. Sim, eu não procurei a medicina e foi dessa forma que Cristo me libertou. Isso não quer dizer que tem que ser uma regra. Eu não estou levantando aqui nenhuma bandeira dizendo para você que não é para procurar ajuda médica. Está com depressão, está angustiado? Olha, o caminho que você tem que fazer é contar para sua família, contar para sua liderança, se você faz parte de uma igreja, e procurar ajuda médica. Sim, graças a Deus, esse tabu de que as igrejas não falavam, né? As igrejas não falavam em depressão, em angústia, em síndrome do pânico. Esse tabu foi rompido, foi quebrado. Hoje se fala nas igrejas como tratar as emoções, sobre como tratar as emoções, né? Não existe líderes que vai proibir vocês de procurar ajuda médica, psicológica, psiquiátrica. Então, assim, esse vídeo não é para que você não vá procurar ajuda, não. Esse vídeo é sobre propósitos. Deus tinha um propósito na minha vida e em meio à aflição Ele me atraiu, né? Mas isso não quer dizer que você não deva procurar ajuda médica, em nome de Jesus, não é isso que eu estou falando. Mas no meu caso, eu não fui procurar ajuda médica porque eu não sabia, né, o que fazer, como fazer, não se era falado, e pela grande misericórdia o Senhor me curou. Porque Ele também é poderoso para curar a nossa alma, as nossas emoções, ok? Então, se você está me assistindo nesse canal, busque a Cristo de todo o seu coração, né? Mas também busque a ajuda médica, busque a ajuda da sua família, busque a ajuda da sua liderança, mas entregue todo o seu coração a Jesus, porque a obra que Ele começa, Ele é fiel para completar e para terminar sobre a nossa vida. E Ele tem feito essa obra sobre mim, né? É claro que eu passei por outros desertos, com certeza. Estar com Cristo não significa um mar de rosa. Estar servindo a Jesus não significa, né, que não teremos mais problemas, porém teremos a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. Imagine 2 quadros pintados. Um quadro é uma casinha, sabe aquele quadro de vó que a gente vê na casa de vó? Uma casinha num ambiente, né, num lugar bem bonito, como se fosse uma fazenda, os passarinhos, os patinhos andando. E imagine um outro quadro, e esse quadro vai estar ali uma cachoeira muito forte, com águas muito fortes, e dessa cachoeira saindo ali um galinho e um passarinho pousado nesse galho, bem tranquilo. Para você, qual dos 2 quadros representam a paz que excede todo entendimento? A maioria vai falar
Óbvio, pastora, que é o quadro que está ali, a casinha tranquila, com os patinhos na lagoa e os passarinhos voando. E eu vou falar para você que não. O quadro que realmente representa a paz de Jesus é o quadro da cachoeira, muito forte, que até de você olhar dá medo, mas aquele passarinho tranquilo naquele galho, entendendo que tem alguém guardando a vida dele, entendendo que ele não precisa se preocupar. A paz de Cristo é isso, é uma paz em meio à tormenta, né? Onde a gente está no meio de uma tempestade, mas a gente entende que Ele está conosco, e se Ele está conosco, está tudo bem. Amém? Então que essa paz, que excede todo entendimento, que a paz de Cristo te alcance, te direcione, né? Que a paz de Cristo te cure, né? Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê entendimento sobre o que você está passando hoje. É porque Ele quer atrair o teu coração para Ele, porque você está um pouco desfocado daquilo que Deus quer para você. O que você está passando hoje é para que, através do seu testemunho, outras pessoas sejam consolados? Com certeza. Tem algum propósito. Não existe dor sem propósito. Sempre vai ter um propósito. E a dor que eu passei há 24 anos atrás, a dor da depressão, a dor da angústia, foi para que o Senhor me atraísse para Ele. E para que hoje eu pudesse estar aqui falando com você. Olha, Cristo é o amor da sua vida, Ele te ama e os propósitos que Ele tem para você não foram deixados para trás, pelo contrário, estão de pé. Basta que você abra o seu coração, tá bom? Deus abençoe a sua vida e que o Senhor guarde a sua casa e o seu lar, em nome de Jesus.